Aqui ele está mais careca do que o pastor. O pastor, no momento, ele foi para Ilhota e ele, no caso, me deixou sobre essa responsabilidade de poder estar hoje aqui à frente, dirigindo o culto. E eu, com grande alegria, que eu estou aqui para mais uma vez podermos estarmos reunidos juntamente como igreja, como corpo de Cristo, louvando, aprendendo mais um pouco desse Deus tão maravilhoso que tanto tem feito por nós. Vamos estarmos então iniciando. Eu convido os irmãos que nós possamos estar nos colocando a Deus em oração agora neste momento, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem sido nas nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai querido, Tu és santo, ó Deus, Tu és um Deus tremendo, um Deus que ultrapassa, ó Pai, a nossa forma de pensar, ó Pai, pois Tu sabes que nós somos limitados, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, as nossas vidas e sabe, ó Deus, o quanto nós carecemos, ó Pai, do Teu agir em nossas vidas constantemente, para que a Tua palavra, ó Deus, venha realmente florescer, ó Pai, em tudo aquilo que nós somos, nas nossas atitudes, ó Pai, no nosso falar. Que o Senhor seja conosco nessa noite, nos ensinando, ó Pai, a realmente adorá-lo, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo seja, ó Pai, com cada palavra, ó Deus, com cada atitude, com cada cântico que for cantado aqui, cada hino que for entoado, ó Deus, com cada letra que for lida aqui, ó Pai, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, pois este, Senhor, é um culto de adoração a Ti, o Deus soberano, o Deus o qual nós servimos, o Deus, ó Pai, que nos amou de tal forma, Senhor, que nós, ó Pai, só temos a lhe agradecer, ó Pai, e assim sejamos, ó Pai, sempre, ó Deus, diante da Tua presença, com espírito de gratidão em nossos corações, te adorando, te servindo conforme o Teu querer e a Tua vontade. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro, que Ele agradeço e louvo. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em João 4, o versículo 23 e 24. João 4, 23 e 24. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Leremos todos juntos? João, capítulo 4, versículo 23 e 24, leitura em conjunto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, no caso, nesse texto que foi colocado, Jesus falando para a mulher samaritana, quando encontrou ela no poço, e é uma coisa que nós devemos sempre estarmos nos cobrando, e eu confesso a vocês que não é à toa que eu escolhi cada versículo desse, assim, que não teve como, por causa que eu passei durante esse último mês, posso dizer, vencendo um mês depois, daqui 2 dias, meio que um intensivão, a respeito do quanto que nós devemos realmente adorarmos a Deus em espírito, e às vezes o quanto que nós negligenciamos isso. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus feito de barro, Ele não é um Deus onde nós podemos simplesmente pegá-lo em suas mãos, como muitos deuses que as pessoas têm por aí. Ele é um Deus que sobressai a todo o nosso entendimento, a tudo aquilo que nós somos, a tudo aquilo que nós compreendemos, e a palavra de Deus, ela pelo Espírito Santo, ela se revela a nós de forma espiritual, de forma incompreensível aos olhos daqueles que estão lá fora no mundo, pois assim a própria palavra diz, e nós que somos nascidos no Espírito, nós também devemos adorar a esse Deus, pois Ele também é Espírito. Que nós possamos sempre estarmos atentos que nosso Deus não se limita àquilo que nós podemos imaginar como humano, a nosso entendimento carnal, mas Ele ultrapassa qualquer outra barreira e limite que os homens às vezes tentam colocar. E esse é o Deus que nós servimos, e como é maravilhoso nós podemos termos esse privilégio que é nos dado. Nós sabemos que foi pago um grande preço para que nós tenhamos esse privilégio de adorar a Cristo, de adorar a Deus.
como verdadeiramente Ele é. Deus Pai, nós conhecemos Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, eu convido vocês agora a se colocarem em pé. Estaremos entoando o hino 32 dos nossos hinários. Hino 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, escutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. A terceira estrofe, né, fala: pleno perdão tu dás, que segurança. Acontece. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro de Lucas, o apóstolo Lucas 5, versículo 32. Lucas, versículo 5, 32. Como eu estava dizendo, a terceira estrofe, ele fala sobre pleno perdão tu dás, que segurança. Esse perdão nós encontramos em Cristo.
E é Ele, nessa noite que nós estamos aqui, por meio dele que nós estamos adorando. E nós leremos agora no versículo 32 do capítulo 5 de Lucas, mais uma vez em conjunto. Lucas 5, 32. Leremos em conjunto? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, podem se assentar. Aqui, eu creio que eu espero que todos nós tenhamos em mente quem realmente nós somos. Por meio do Espírito Santo, é fato que quanto mais nós nos conhecemos a quem nós somos, o quanto nós carecemos de Deus, quanto mais nós conhecemos também na palavra de Deus quem Deus é, esse Deus a qual nós servimos, esse Deus a qual nós temos o privilégio de estarmos aqui adorando essa noite, mas nós seremos gratos cada vez mais em nossos corações e com as nossas atitudes, que nós possamos sempre estarmos compreendendo que o pecado que nos foi colocado, esse nós não tivemos escolhas, esse veio sobre nós. A partir do momento que nós nascemos, herdamos o pecado, mas por meio de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, que dia após dia também trabalha em nossos corações, nos dando arrependimento verdadeiro, não aquele arrependimento que é simplesmente dos lábios, mas aquele que vem do coração. Esse realmente nós não devemos jamais deixarmos de lado, mas pelo contrário, sempre olharmos para quem nós somos, para quem Deus é. E assim realmente nós possamos ser gratos dia após dia por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem feito. Pois é um privilégio de poucos, de muitos poucos, na verdade, de ter um Deus ao qual nós servimos, somente nós temos. Um Deus que enviou o Filho dele para morrer por nós, somente nós temos. É um privilégio dos cristãos, é um privilégio nosso, e nós sabemos que foi pago com grande preço. E é esse Deus que nós, mais uma vez eu repito, esse Deus que nós temos o privilégio de adorarmos aqui como igreja e assim em comunhão. Eu peço que a nossa irmã Lidiane nos leve a Deus uma oração de confissão de pecado. Senhor Jesus, neste momento em Tua presença, Pai, nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores e somos falhos diante da Tua presença. Reconhecendo que carecemos de Ti, que precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada. Neste momento, nos humilhamos diante da Tua presença e Te pedindo que nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas e pelas nossas falhas que cometemos no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos fortalecer e nos ajudar, Pai, a negar a nossa carne, a negar o nosso eu e a fazer o Teu querer e a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a seguir, Pai, em santidade e retidão nos Teus caminhos. Nos dê forças, Pai, para prosseguir essa caminhada contigo. E que a nossa vida, Senhor, venha ser testemunho vivo de Ti, Pai. Que onde nós formos, que nossas atitudes, nosso jeito de andar, de caminhar, o nosso falar venha refletir a Tua glória em nossas vidas. Amém. Pois foi para isso que fomos criados, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, abram um texto mais uma vez, voltamos à Bíblia e abramos um texto em Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Leremos agora, teremos o nosso momento de oferta, de dízimo, leremos esse texto de Malaquias 3, versículo 8. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Leremos em conjunto? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse texto eu creio que deve ser um texto conhecido, não precisaria, eu creio que quase todos os irmãos aqui não precisaria nem mesmo abrir a Bíblia. Já é um texto muito lido e falado, quantas vezes nos dízimos e ofertas, mas o texto aqui, ele no caso, se resume a esse versículo, mas quando Jesus, no caso o próprio Deus aqui falando aos demais levitas, que no caso eles viviam todos deturpados, fazendo um monte de coisas erradas na igreja,
E quando foram ser cobrados, eles falaram assim, mas não, nós estamos de boa, nós fazemos tudo bem, nós fazemos o nosso melhor, mas para Deus não era o melhor. Deus falou, e eles falaram assim, não, eu faço todo o meu trabalho certinho, todo o meu trabalho como levita eu tenho feito certo aqui, eu tenho, sabe, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus falou assim, não, vocês estão fazendo tudo errado. E esse texto que nós só resumimos aqui, eu falo assim, né, no que me roubais, falei sempre roubando a respeito de dízimos e ofertas, na verdade aqui Deus só colocou isso como um detalhe. No texto que nós lemos aqui, esse texto que no caso fala de Malaquias, é um detalhe somente do livro. Na verdade, se nós pegarmos, eu vou ser sincero que quase que eu já tinha pensado em falar até mesmo sobre esse livro de Malaquias, que é impressionante. Mas aí ele fala a respeito de muitas outras coisas que nós temos feito. E Deus fala, ó, no que me roubai, ó, só para vocês terem ideia do quão vocês têm sido falho comigo. Aí Deus falou sobre os dízimos e as ofertas. Ó, vocês me roubais nisso. Mas, na verdade, nós temos roubado a Deus em muitas outras coisas. O nosso tempo. Quantas vezes nós deixamos, às vezes, de dar uma porção do nosso tempo ao nosso Deus? Quantas vezes nós deixamos de realmente ofertar o nosso tempo? É bom para nós, nós somos edificados com isso, nós aprendemos mais a respeito de Deus, mas mesmo assim nós não fazemos. Dízimos e ofertas só reflete aquilo que nós realmente somos. Quando nós somos fiéis no dízimos e nas ofertas, nós temos sido fiéis a Deus também nas demais coisas, pelo menos assim tem que ser. Não, dízimos e ofertas é o mínimo que nós podemos dar a Deus. É o mínimo que nós podemos fazer a Deus. Na verdade, nós devemos ofertar muito mais que dízimos e ofertas. Nós devemos ofertar a nossa própria vida. Às vezes as nossas mãos estão cheias de dízimos e ofertas e o nosso coração vazio daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que realmente tem que habitar em nossas vidas. Então, às vezes não adianta nada nós darmos simplesmente milhares, milhões, trilhões. Deus não se importa com o valor. Na verdade, a nossa oferta maior é aquilo que está dentro de nós, é o nosso coração a Deus. E esse nós, às vezes, não damos. Eis um momento agora que nós temos o privilégio de estarmos ofertando a Deus e ao nós cantarmos o hino de número 62, é esse momento que nós temos esse privilégio de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa de Deus. Vamos mais uma vez colocarmos em pé, irmãos. Eu convido os irmãos aqui e nós possamos estarmos cantando o hino 62. Enquanto nós estaremos cantando esse hino, eu convido os irmãos, aqueles que se dispuseram, que estão preparados a dar os seus dízimos e ofertas, que venham à frente. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti. Graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço.
fome, gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos com o nosso diácono. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na tua presença nessa noite. Queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer, Senhor, pela tua ajuda, pelo teu amor derramado nas nossas vidas, Senhor Deus, pela tua misericórdia terem alcançado, Pai Celestial. Receba esses dízimos e ofertas em suas mãos, Senhor. Receba como oferta de amor, oferta de louvor, Pai Celestial. Que esses recursos sejam bem empregados no teu reino e na tua obra, Pai Celestial. Abençoa também o pastor que está em Ilhota, que ele seja um instrumento em suas mãos, Pai Celestial. Guarda ele no caminho, guarda ele na viagem. Livra ele do mal, Senhor Deus, dos acidentes, livra dos homens maus, Senhor. Seja conosco, Pai Celestial. Continua nos dando culto abençoado como tem sido. Abençoa o nome do seu filho amado. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu passo a palavra agora para os irmãos que estarão ministrando os cânticos. A primeira canção é Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente
aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A próxima canção que nós vamos estar adorando ao Senhor, ela diz: há um lugar em que todas as nossas tristezas, todas as nossas lutas e todas as nossas angústias, elas se acabam. Elas, é como se elas tivessem não existido, porque há um lugar de paz, há um lugar de alegria, há um lugar de amor. E esse lugar é na presença do Senhor. Porque quando a gente se esconde debaixo das asas do Altíssimo, tudo mais a gente consegue vencer. Porque esse lugar traz paz, esse lugar traz esperança e esse lugar traz confiança. A presença do Senhor na nossa vida é que nos faz vencer, é que nos faz triunfar, é que nos faz caminhar em meio ao caos que nós temos vivido nos nossos últimos dias. Então, que o Senhor receba essa canção no seu trono de glória como cheiro suave e que os ouvidos do Senhor estejam atentos ao clamor da tua igreja e que a igreja receba as bênçãos do Senhor nesta noite. Amém? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar
onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 E a última canção que a gente vai estar adorando ao Senhor nessa noite, ela diz Maranata. Se eu não me engano, é a primeira vez que a gente canta ela aqui na igreja. Mas quem ouve a rádio evangélica ou ouve as plataformas, elas já ouviu essa música, que ela é muito cantada e é uma música lindíssima. Ela fala sobre a nossa esperança de quando na volta do Senhor Jesus, né? Ela diz: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E ali ele repete: hora vem, Senhor Jesus. E essa é a nossa viva esperança, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque a tua igreja te espera. Então vamos adorar a Deus com todo o amor do nosso coração e com toda a força e dizer ao Senhor: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confia
Jesus, nós queremos te entregar estes louvores em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor receba no teu trono e que, Pai, te agrade, Senhor. Continue a nos abençoar, Pai, continue a abençoar este culto. Entregamos a vida do mensageiro em tuas mãos, ó Pai, que ele fale inspirado pelo teu Espírito Santo e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer nos falar nesta noite. É o que te pedimos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, convido mais uma vez que abramos nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 18. Eu peço que os irmãos, mais uma vez, leiam comigo em conjunto. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Leremos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oraremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, santo é o teu nome, ó Deus. Santo, ó Deus, como nós acabamos de cantar, o Deus ao qual nós aguardamos que o mais breve, conforme a tua vontade, ó Deus, nós teremos esse privilégio, ó Deus, de mais uma vez nos encontrarmos contigo no céu, ó Deus, onde nós podemos realmente desfrutar, ó Pai, da tua presença, da eternidade ao teu lado. Que nós, ó Deus, enquanto nós estivermos neste mundo, que a tua palavra, ó Deus, reine em nossas vidas, que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, estarmos cada vez mais nos aproximando dela, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós possamos entender e compreender qual é a tua vontade, para que assim, ó Deus, nós possamos viver, ó Pai, de acordo com a tua vontade e não a nossa, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar nos dispondo cada vez mais a nos enchermos com o teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, nos dispor, ó Deus, a te servir conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor nos use, ó Deus, e faça dessa igreja uma igreja realmente viva, onde o teu Espírito Santo reine no coração de cada um. Onde os dons e os talentos, ó Pai, venham a florescer, ó Pai. Onde nós possamos realmente refletir lá fora, ó Deus, neste lugar, neste bairro, nesta cidade, ó Deus, por este mundo afora. O Deus o qual nós servimos, o Deus o qual nós pregamos, ó Pai, é aquele Deus que morreu por nós na cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia. É esse Deus o qual nós servimos, o Deus, ó Pai, ao qual, subindo aos céus, ó Pai, nos deixou o Espírito Santo, o seu Consolador, a nós, ó Pai, aquele que nos dá tudo o que nós carecemos, que nos ajuda a compreender as tuas verdades, pois ele mesmo é Espírito de verdade. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro a ti. Grato por tudo que tens feito e peço a tua direção. E use, ó Deus, fala, ó Deus, ao coração de cada um aqui, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui preenchidos, ó Deus, com um pouco mais do quão maravilhoso é a tua palavra em nossas vidas. Este alimento, o qual nós carecemos na nossa vida espiritual. É em nome de Cristo Jesus que eu oro, que eu lhe agradeço e louvo. Amém. Eu vou pegar o microfone, irmãos. Talvez vocês, nem todos aqui me conheçam. Tem a Valquíria, conhece já uns 20 anos, a Valquíria. Já tem um bom tempo. Talvez uns me chamem ao Du, outros só me conheçam, o careca da igreja, não sei. Eu confesso aos irmãos que, assim, todos nós, como é maravilhoso quando nós começamos a realmente a ler a palavra de Deus, e como é maravilhoso ver o que Deus vai fazendo em nossas vidas. Mas chega uma hora, irmãos, que eu sou sincero com vocês, e me desculpem só por essa brecha estar abrindo meu coração com vocês. Eu confesso a vocês que quando eu li pela primeira vez lá na Bíblia que falava que os tímidos iriam para o inferno,
eu falei, perdi o céu. Eu perdi, porque eu era muito tímido. Mas muito, muito tímido mesmo. Muito tímido a ponto de até a mesma minha família, digamos assim. Eles, quando fossem se servir, eu não me misturava. E não é porque eu era melhor que eles, tá? Mas é porque quando todo mundo sumia da mesa, eu me aproximava da mesa para me servir. E eu vi que aquilo assim, com o passar do tempo, graças a Deus e pelo agir dele, o Espírito Santo vai trabalhando na vida de cada um. E ele vai nos moldando. E às vezes nós nos sentimos meio que impressionados, de certa forma, a dar um passo além, a vivermos, digamos assim, aquilo que realmente nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E eu, assim, sempre fui muito observador por característica, já uma característica minha, que desde pequeno eu sempre fui muito observador, por ficar quieto no meu canto, né? Então eu sempre observava muito. Esse texto que eu li aqui, no caso, ele falando, remetendo a respeito da importância que nós temos realmente de nós estarmos nos enchendo com o Espírito Santo. Eu e a minha esposa, Letícia, eu encontrei um cada dia, que no caso é de 2011, para vocês terem noção. Eu encontrei esse cada dia lá, jogado num canto, e esse cada dia lá, eu falei assim, vamos fazer essa devocional agora. Letícia, né, já tínhamos acabado outra, não, vou fazer essa aqui, eu gostei. Falei, nem eu lembro mais o que fala aqui, mas vamos fazer essa devocional. E fala assim, o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. O título dele já, da devocional, ele já é, digamos assim, e os 30 dias, aqui no caso, o mês de janeiro, eu não lembro se tem 30 dias, mas todos eles é voltando a respeito, 31 dias, é falando a respeito do Espírito Santo. E isso começou a me incomodar muito, irmãos. Me começou a incomodar muito, e eu sou sincero com vocês. Por quê? Todo dia, eu e a minha esposa acordamos, vamos lá, né, damos um mamazinho do Anthony, ele já acorda pedindo mamar, pegamos o devocional e vamos à mesa, antes de tomarmos café, fazemos a nossa devocional, oração, e eu confesso aos irmãos que todo dia foi surgindo algo que foi me incomodando muito, me incomodando como cristão, me incomodando como alguém que conhece a palavra de Deus, me incomodando alguém que realmente simplesmente vem na igreja e se senta num banco. E eu confesso outra coisa, que aos adolescentes que estão presentes e aos demais, que aqui eu não vejo muito mais da classe dos catecúmenos, já falei isso, que eu sempre coloquei em oração há anos a respeito da igreja, e que a igreja venha realmente levantar pessoas que se disponham a servir a Deus, a fazer a obra de Deus. Nós podemos ver nesse texto que colocou aqui, e por que eu só li esse texto? Na verdade, se nós pegarmos para poder ver na Bíblia toda, eu não pesquisei quantas vezes a respeito do Espírito, ou se fala a respeito do Espírito. Mas em toda aquilo pesquisa que eu fui fazendo a respeito, quando falava de um profeta, lá no Antigo Testamento, fala assim, mas o Espírito de Deus estava com ele e ele fazia algo. Mas lá no começo do mundo, lá em Gênesis, o Espírito fez todas as coisas, e por meio do Espírito, e começou. Eu comecei a detalhar que, assim, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus foi levantando pessoas, Deus foi levantando pescadores, Deus foi usando tantas pessoas, pedreiros, seja lá quem fosse, montadores de tendas, mas, independente dessas pessoas, quem elas eram, em seguida, logo surgia. E o Espírito de Deus era com eles.
e eles eram cheios do Espírito Santo. E depois vinha todo o desfazer deles. Podemos ver isso lá em Sansão, quando o Espírito de Deus era com Sansão. A força de Sansão não é porque ele ia na academia. Não. A força de Sansão não era porque ele acordava de manhã e falava, agora eu vou ser fitness. Não. Hoje em dia está tão na moda isso, né? Ah, eu vou suplemento isso, aquilo. Não. A força de Sansão era Deus que agia, o Espírito Santo agia em Sansão. E ele, como um juiz de Deus, fazia a vontade de Deus enquanto ele permanecesse em Deus. Quanto ele se dispusesse a estar cheio de Deus, ele era usado por Deus. E o que me incomodou mais, que eu, digamos assim, eu poderia, Atos, né? Atos, um livro tão maravilhoso, quando se fala do Espírito Santo, né? A igreja, o começo da igreja, e o descer do Espírito Santo, e eles conviviam em harmonia, e dividiam o pão, repartiam o pão, e eles eram cheios do Espírito Santo. O problema é que quando se fala, no caso, enchei-vos do Espírito Santo, o problema é que nós, às vezes, talvez se nós perguntássemos, o que é o Espírito Santo? Talvez cada um aqui pudesse definir de alguma forma. Talvez alguém que chegasse e falar, o Espírito Santo é um sentimento, porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sinto alguma coisa. Espírito Santo não é sentimento. O Espírito Santo, ele é uma energia. Porque, ele faz isso, e eu já vi explicações da mesma forma como a energia nós não podemos ver e acende a lâmpada, é o Espírito Santo. Maravilhoso. Só que o Espírito Santo, como diz o próprio tema, ele é o Deus que habita em nós. A partir do momento que nós somos convertidos, a partir do momento que nós se deparamos, nos encontramos a Deus em algum momento das nossas vidas, e não é à toa que cada um está aqui. Algum veio de uma forma, outro veio de outra, eu não sei, não conheço a história de cada um. Alguns nasceram em lares evangélicos, outros não. Alguns simplesmente encontraram alguém algum dia que se dispuseram ou foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, e veio falar a respeito de Deus, da salvação, e hoje vocês estão aqui. A única coisa, irmãos, que nos diferencia em tudo, nós às vezes, como reformados que somos, igreja reformada, nós às vezes olhamos tanto para a nossa história, e como é maravilhoso nós podermos ver a nossa história e o quanto Deus usou pessoas, né? Se nós formos ver a respeito dos países, quantos países da Europa foram renovados, né, por uma fé reformada. Deus levantou pessoas e foram usadas. A única coisa, irmãos, que talvez nos diferencie de nós a estes outros, foi a disposição em servir a Deus. A única coisa. O Deus é o mesmo. O Deus que nós servimos é o mesmo do começo até agora. O Deus que nós ouvimos histórias e histórias contadas lá desde a nossa infância ou outros mais à frente, não sei. Mas o Deus não muda, nós sabemos que Deus é imutável. Nós sabemos, quando nós olhamos na Bíblia, que Deus jamais mudou. A única forma que mudou fomos nós. E hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa. Eu que vi essa igreja, digamos assim, ser fundada numa garagem, como é maravilhoso nós olharmos ao nosso redor e olha só a estrutura. Deus é maravilhoso, não é? Deus é muito maravilhoso. Só que nós podemos ver, da mesma forma, que nós temos paredes bonitas, pintadas, bem iluminadas, som, pessoas que se dispõem a estar no som, no louvor, pessoas estruturadas, que nós estamos crescendo como igreja, é maravilhoso, é bênção de Deus isso. Só que a parte mais
importante da igreja não é as paredes, é o nosso coração. A parte mais importante que Deus realmente quer não é levantar paredes. Como nós vemos lá em Atos 7:48, fala o quê? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ainda que essa igreja tivesse 10 vezes o tamanho que ela tem agora, ainda que ela fosse auditórios luxuosos, todos almofadados, não mudaria nada. E nós, como cristãos, não. Porque Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Em 1 Coríntios, no caso, quando nós vemos lá em 1 Coríntios 6:19, o que diz lá? Que o nosso corpo, sim, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. O Deus que, no caso, habitava lá no Antigo Testamento, onde tinha um santuário, sacerdotes, né, que iam lá fazer as ofertas a Deus, né, tinha todo aquele cuidado, aquele ritual, aquela cerimônia. No Novo Testamento, nós vemos que não é assim. No Novo Testamento, Paulo já fala assim, não, gente, vocês estão pensando errado. Deus não habita mais lá naquele templo lá, não. Deus não está mais lá naquele santuário feito por mãos de homens, em templos. Não. Agora nós temos o Espírito Santo e Ele habita em nós. Ele é o Deus, o próprio Deus habita em nós. Por isso que fala que nós somos santuários do Espírito Santo. Ou seja, Deus está conosco, nós sabemos disso. Quando nós somos convertidos, logo, o Espírito Santo começa a habitar em nossas vidas. Logo, o fruto do Espírito vem junto. O problema é que às vezes nós achamos que para poder se encher de Deus, digamos assim, eu li um texto legal hoje, ou eu vou na igreja, eu me enchi do Espírito Santo. Hoje eu enchi acho que uns 10%. 5% está ótimo. Eu vou numa reunião, reunião até teve a departamental da SAF ontem, até a minha esposa que levou a palavra, né? Ainda comentei com a Letícia, falei, não tem como, né, querendo ou não, que ela falou a respeito da paz, que é um fruto. Nós cantamos agora a paz, fruto do Espírito. Aquela paz que não pode ser roubada, aquela paz que não se limita, tudo fruto do Espírito, que fala em Gálatas. Ou seja, quando o Espírito Santo habita em nossas vidas, irmãos, logo, o fruto vem junto. Não vem 5% do fruto. E por que fala fruto? Não sei se vocês perceberam, mas fala obras da carne, até no texto lá, antes fala assim, né, obras da carne, e logo em seguida vem no singular, fruto do Espírito. Não é frutos do Espírito. O Espírito, ele não dá frutos, ele dá fruto. E o fruto, as características, aí vem paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E eu não consegui. Mas a primeira vez quando vocês começam a falar assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando, então, deixa eu ver aqui, peraí, se eu entendi de novo. Aí eu vou ler de novo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual a diferença, irmãos? A diferença no encher, no caso, por exemplo, tem uns, por exemplo, quando vocês estão bêbados, a pessoa usa muita expressão, encher a cara, né? Eu enchi a cara, alguém encheu a cara lá e deu vexame. Passou vergonha. A diferença, irmãos, é que quando uma pessoa ela está bêbada, embriagada, cheia de álcool, podemos dizer assim, de cachaça, seja lá o que for, a diferença é que ela não responde por si. Não, ela faz qualquer coisa, ela passa vergonha, ela, faz qualquer coisa que der na cabeça, e depois no outro dia fala assim, cara, eu não me lembro de nada. Nossa, eu já vi muitas pessoas falar assim, eu estava bêbado lá, nem lembro de nada.
aquilo lá, eu nem sei o que aconteceu. Os outros falam que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Ou seja, ela não tem domínio próprio. Olha só, ela não tem domínio próprio. E o domínio próprio, ele é uma característica do Espírito Santo. Olha que contraste. Domínio próprio. Aí está a diferença. Porque se o domínio próprio ele é uma característica do Espírito Santo, quando nós estamos cheios de Deus, não significa que nós não temos domínio próprio. E às vezes nós escondemos atrás disso. Digamos assim, eu estou cheio agora entendi. Eu vou orar para que o Espírito Santo habite em mim e que ele me enche de tal forma. Eu falo assim, não, agora só vivo no Espírito. Tem alguém que fala assim, não, eu só vivo no Espírito. Eu sento aqui e ele faz a obra toda. Também não é assim. A obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela não é unilateral. Ela não parte somente do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos responsabilidades. Não é simplesmente eu me converti, agora eu vou sentar aqui, o Espírito Santo faz o que ele quiser da minha vida, ele já habita em mim, eu não preciso me preocupar com mais nada. Pelo contrário, aí é que nós devemos realmente parar e pensarmos como cristão. Nós somos convertidos. Eu creio que vocês são. Eu não conheço a vida de cada um, eu posso dizer por mim. Cada um responda por si. Mas, quando nós somos convertidos, e o Espírito Santo habita em nossas vidas, aí, irmãos, nos cabe uma responsabilidade de nós não somente aprendermos a respeito da palavra de Deus. Aprender a respeito da palavra de Deus é fácil. O ruim é praticar. Esses dias eu ainda passei com os adolescentes 3 sábados e eu coloquei para eles no primeiro sábado a respeito. Aprender a palavra de Deus da forma certa, primeiramente. Você tem que aprender a palavra de Deus da forma certa. Né? Como nós podemos? Nos aproximando realmente da Bíblia, não se deixando levar por ventos de doutrinas, buscando as autoridades que Deus tem colocado nas nossas vidas, sabe? Buscando a Deus em oração, nos aproximando a Deus, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, que a própria Bíblia fala que Ele é o Espírito da verdade. Se a palavra de Deus, ela é a verdade, então não há ninguém melhor do que Ele para poder nos ensinar. Não é isso que Cristo nos disse? Quando ele fala assim, eu não vou falar tudo para vocês que vocês não vão compreender, mas vai vir aquele que vai ensinar vocês da forma correta. E é o Espírito Santo que ele está falando a esse respeito. E o Espírito Santo que hoje nos dá entendimento da palavra de Deus, porque nós por nós mesmos não temos. Nós, por nós mesmos, irmãos, vivemos acomodados nas nossas vidas como cristão. De vez em quando eu posto alguma coisa no Facebook, há um versículo que eu achei legal. O versículo da moda, hoje em dia, fala muito sobre gratidão. As pessoas às vezes nem sabem, né? Mas a Bíblia já falava isso há muito antes, mas agora está na moda. Camisetas, gratidão. Eu pego alguma coisa e joguei lá, fiz a minha parte. As pessoas que entrarem no meu Facebook, nas minhas redes sociais, elas vão ver o quão santo, quão grato eu sou. E o agir do Espírito Santo em nossa vida? Eu pergunto aos irmãos, eu tenho certeza, eu peço a Deus, que realmente essa igreja não seja uma igreja de paredes, não seja uma igreja conhecida, nossa, eles têm um templo bonito, um templo legal. Não. Eu peço de coração a Deus em oração, minha esposa é testemunha disso. Eu peço que Deus capacite, que o Espírito Santo de Deus haja na vida de cada um que entrar dentro dessa porta dessa igreja. Que o Espírito Santo de Deus incomode a cada um
que os dons, os talentos, tudo que tiver enterrado, irmãos, venham ser desenterrados. Venham ser usados para a honra e glória de Deus. Que essa igreja possa ser conhecida realmente uma igreja que, olha, eles são diferentes. É assim, quando a igreja surgiu lá em Atos, nós podemos ver que as pessoas olhavam para eles e falavam assim, tem alguma coisa diferente neles. Olha lá, mas não são pescadores? Olha só o jeito que eles falam. Sabe, eles são pessoas cultas, pessoas educadas, eles são pessoas diferentes. O que é? Aí eles vão se aproximar, e eles vão chegar e ver que o que tem de diferente em nós não é quem nós somos, mas é o Deus que está em nós. É esse Deus, irmãos, que nós devemos realmente servir com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Se você tem um dom, se você tem um talento, use para a honra e glória de Deus. A obra não é de Deus? O Espírito Santo capacita a cada um a fazer a obra dele para a honra e glória de Deus. Como eu disse para vocês, nunca Deus mudou. Do começo do mundo até agora, Ele não mudou. Tanto se fala, Spurgeon. Gente, ele foi uma pessoa usada por Deus. Ele foi usado por Deus. Porque ele não somente ouviu a palavra de Deus, ele não somente se acomodou, digamos assim, eu ouvi isso aqui, eu achei interessante. Não, ele se aproximou e falou, aí, eu vou buscar mais. E buscava a Deus em oração, com certeza, porque ninguém, se não buscar simplesmente a palavra de Deus, você pegar e ler, qualquer um pode ler. A palavra de Deus, qualquer um pode ler. Se você der para uma criança que aprendeu a ler agora, ela vai pegar, ela vai ler, ela às vezes não entende nada. A única diferença, irmãos, entre nós e aqueles que mudaram a história lá atrás, aqueles que foram usados por Deus, é a disposição. Disposição em ser usado por Deus. Se você faz parte da SAF, faça o melhor na SAF. Se você faz parte da UCP, faça o melhor na UCP. A Bíblia é repleta, né? Se você pegar para poder ver, por exemplo, na minha adolescência, eu gostava muito de ver sobre Josué. Josué, jovem, tinha mais ou menos a mesma idade, então eu me identificava muito com Josué. Porque eu ficava imaginando, nossa, olha a idade que ele tem, olha só, mas só que se você for ver lá em Josué, já no comecinho de Josué, e eu não sei nem dizer quantas vezes você vai ver no livro e fala assim, Deus era com ele. Não era somente Josué. Não era. É a única diferença, irmãos. Deus era com ele. Nós temos Bíblias à vontade. Com certeza, eu creio que cada um aqui deva ter mais de 2 Bíblias em casa. Com certeza. Eu não vou mentir para vocês que eu e a Letícia temos um armarinho lá em casa que se abrir assim tem Bíblia em tudo quanto é linguagem. Eu tenho a primeira Bíblia que eu li lá na minha adolescência, está lá. E nem abre mais o zíper. Está lá. Em 94. Faz tempo. Só para vocês terem noção, não é a quantidade de Bíblia que muda ninguém. Se vocês pegarem para poder ver os filósofos de hoje em dia, eles gostam, de vez em quando, de dar uma alfinetada nos cristãos, e eles conhecem de Bíblia. O próprio diabo, quando foi tentar a Cristo, veio usando a palavra de Deus. Não é o conhecer a Bíblia que nos muda, irmãos. É por isso que eu falo para vocês, a Bíblia, ela é prática. A Bíblia, ela é para ser vivida.
não é simplesmente para ser decorada. Não. Se nós realmente quisermos sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos pegar a Bíblia e falar assim, Deus falou para fazer isso, coloca em prática. Se você pegar para poder ler mais 5 versículos para frente, você já vai esquecer os começos. Já coloca em prática. Não é assim? Há métodos de ensino que falam assim, você tem que pegar, aprendeu, já coloca em prática. O problema nosso é que nós aprendemos e não colocamos em prática. Nós já esquecemos que tinha aprendido, então, aí eu leio hoje aqui uma coisa, não coloco em prática. O que acontece? Amanhã eu já não lembro de mais nada do que eu li do outro dia. Se você coloca em prática, irmãos, vira um hábito, até que ponto? Um dia eu li no livro que um pastor ele falava assim, que ele queria aprender a respeito da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticá-la dia após dia. Até que o máximo que ele conseguisse em atitude e o que saísse dele fosse palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, irmãos. Eu espero que realmente nós possamos crescermos como igreja, nos enchendo do Espírito Santo na palavra de Deus. É a palavra que nós podemos ver aquilo que é certo, que é errado. É na palavra de Deus que nós conhecemos a vontade dEle para as nossas vidas. E é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o conforto, tudo que nós precisamos. E quando nós nos aproximamos da palavra de Deus em oração, o Espírito Santo começa a nos usar. Ele vai nos incomodar. Ele vai falar assim, isso aqui você poderia fazer, você não fez. Isso aqui você está fazendo errado. A palavra de Deus, ela vai fazendo isso em nossas vidas. Ela vai nos moldando o nosso caráter como cristão. O que nós antigamente fazíamos de errado não interessa. É de agora em diante. A oportunidade que nós temos de mudar é hoje. É agora. A igreja tem crescido, graças a Deus por isso. Em pessoas, todo dia nós vemos pessoas novas chegando na igreja. Todo dia, sempre tem alguém novo chegando na igreja. Ontem teve reunião aqui dos adolescentes da UPA, e logo em seguida chegou o pessoal da UMP, eu ainda comentei com o Márcio, falei, olha só que maravilhoso, nós podemos ver assim, aí ver todo mundo uniformizado, né? Gente, eu não conseguiria imaginar isso há algum tempo atrás na igreja, de forma alguma. Deus vai levantando pessoas. Tá aí adolescentes que eu vi nascer, a Ana, Manu, né? Já fazem parte, já são adolescentes, já tem o Samuel desde pequenininho, que eu me lembro. Ou seja, Deus tem formado, trazido pessoas dia após dia. E nós como igreja, irmãos, devemos nos dispor, não somente a aprender, mas praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser praticada. E não somente ensinada, lida, é muito pouco. Quando eu falei para vocês no começo, irmãos, eu não me imaginaria jamais aqui à frente da igreja falando. Cantando até que eu perdi um pouco esse medo. Acho que os irmãos devem ter percebido que na hora do... Aí eu perco um pouco o medo. Mas falando é diferente. Se Deus quer me usar aqui, Ele use. Faça a vontade dEle, não a minha. Me use da forma como Ele quiser. E que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um conforme Ele quiser. E assim nós vivamos e cresçamos para a honra e glória de Deus. Aprendendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, orando a Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo. E que Ele continue levantando pessoas, dons, talentos, capacitando aqueles que já estão aqui. Se estiver desanimado, que Deus dê ânimo, que nós possamos nos ajudarmos uns aos outros, é o que a Bíblia diz, o texto que nós lemos, fala sujeitai-vos, né, até uns aos outros, que nós lemos aqui mais à frente, dando sempre graças a Deus, no versículo 20, por tudo que Ele tem feito por nós, ao nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o versículo 14, ele fala, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Desperta, irmãos. Acorda. Desperta. Ó tu que dormes.
que nós realmente possamos viver para a honra e glória de Deus. Buscando nos enchermos, cabe a nós. Como eu disse, não é simplesmente sentarmos e falar que o Espírito Santo faz a obra dele. Nós devemos nos dispor. Buscamos a palavra de Deus e Ele vai abrindo as portas. Ele vai colocando você aonde você deve ser usado, Ele vai te capacitando. Os dons, os talentos seus vão ser usados para a honra e glória de Deus. É essa a mensagem que eu deixo para os irmãos. Que nós possamos, como igreja, estarmos crescendo mutuamente, aprendendo a palavra de Deus e praticando. Vamos, irmãos, mais uma vez nos colocarmos a Deus em oração. Senhor Deus, Pai querido e amado, Tu és um Deus soberano, ó Deus, que nós temos o privilégio de poder, ó Deus, aprender a respeito da Tua palavra. Nós temos o privilégio de nos colocarmos como igreja diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo, que usou conforme o Teu querer e a Tua vontade, a homens, mulheres, crianças, adultos, continue nos usando. Que nós, ó Deus, possamos realmente não ser uma igreja somente cheia de membros, mas pessoas capacitadas pelo Teu Espírito Santo a ser usada na Tua obra, a ser usada para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor, ó Pai, nos incomode, ó Pai, os dons, os talentos enterrados, ó Deus, que o Senhor capacite a cada um, ó Pai, que nós possamos ter alegria em nos aproximar de Ti, da Tua palavra, nos aproximar, ó Pai, do Teu Espírito Santo, nos enchermos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que nós, ó Deus, possamos estar, ó Deus, cada vez mais nos esvaziando de nós mesmos, dos nossos egos, ó Pai, de tudo aquilo que nos atrapalha de servir. Que nós possamos, ó Pai, estar, ó Deus, nos aproximando, nos apegando a Ti e a Tua palavra, e assim vivamos para a honra e glória do Teu nome. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu oro. Grato por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nós. Amém. Irmãos, convido os irmãos a nós estarmos nos colocando em pé, estarmos entoando o hino 108, que vem mais uma vez ressaltar essa qualidade do fruto do Espírito, que é aquela paz que somente Deus dá. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ataque com tentações, a ser que eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi
me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, pode se sentar. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. E eu não creio que, pelo que eu vejo, não há nenhum visitante. Há algum visitante? Não? Há? Primeira vez? Ah, segunda? Já é de casa. Já se sintam em casa, por favor. Tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Que nós possamos estarmos realmente não só lendo a palavra de Deus, que nós possamos ter essa comunhão com Deus no nosso dia a dia e praticarmos aquilo que realmente nós lemos. Boa experiência minha, tá, irmãos? Mas, assim, que eu gostaria, se alguém pedisse um conselho para mim, não é nem perder, ganhe um tempo de manhã lendo a palavra de Deus. Aquilo, coloque em prática no seu dia, você tem um dia todo para colocar em prática, e no outro dia você pode ter certeza que já vai ter começado a criar um hábito. E assim, nós possamos realmente aprendermos, lermos a palavra de Deus e colocar em prática. Eu tenho ouvido isso umas 500 vezes, mas é o que eu sempre falo para ele, nego, fez com a cabeça, né? Mas é o que eu sempre falo, não só aprendam a palavra de Deus, coloquem em prática. É o verdadeiro, é o papel do cristão, e assim nós possamos ser usados conforme a vontade de Deus. Amém, irmãos? Está encerrado.